Obrigado. Bom dia a todos. De modo especial, cumprimento o seu Pedro e a família, parabenizar pelo evento, pela apresentação. E fica difícil apresentar depois do senhor aqui de tanta riqueza em detalhes. Eu sou médico veterinário, eu sou responsável pelas avaliações genéticas dentro das fazendas parceiras da CIA, associadas à CIA, Companhia de Melhoramento. E estou hoje aqui representando o meu gerente técnico, o Marcelo Almeida. Inclusive ele está na Colômbia, por algum imprevisto, ele não pôde comparecer. Então eu estou aqui substituindo. O tema proposto para a minha apresentação é pecuária de ciclo curto. A minha apresentação ela está pautada em 4 tópicos. De baixo. Pecuária de ciclo curto, onde estamos, correlações encontradas e o futuro, onde queremos chegar. Falar de pecuária de ciclo curto, a gente tem que primeiro ter uma mudança conceitual, ou seja, mudar do grande para o rápido. Sempre temos que pensar que aquele que permanece por mais tempo, que fica por mais tempo, é aquele capaz de adaptar mais rapidamente ao sistema. O Marcelo ele usa uma frase que vai de muito encontro com o que eu falei agora. Se o grande fosse sinônimo de eficiência, os dinossauros estariam aqui até hoje, e no entanto eles não estão. A pecuária de ciclo curto, ela está alicerçada em 3 grandes pilares: precocidade de crescimento, precocidade de terminação e precocidade sexual. Hoje eu vou falar basicamente aqui de precocidade sexual. A precocidade sexual ela é a principal característica mais importante dentro de uma pecuária de cria, ou seja, fazendas que produzem bezerros. Então, aos senhores que estão aqui, que produzem bezerro, esta é uma característica extremamente fundamental no sistema. Para onde nós vamos? Onde nós estamos? Eu compilei aqui alguns dados para mostrar para os senhores onde que a Companhia de Melhoramento chegou, ou melhor, onde essas fazendas associadas da Companhia de Melhoramento, elas se encontram. Fêmeas, 70% das fêmeas que parem pela primeira vez dentro das fazendas associadas à CIA são fêmeas precoces. Isso no passado era 40%. A taxa de reconcepção Você pode falar isso, Pedro, por favor? Isso aí. A taxa de reconcepção de fêmeas precoces aos 53 meses, 86,4%. A taxa de reconcepção das fêmeas super precoces aos 53 meses, 88%. O intervalo entre parto das fêmeas precoces, 17 meses. O intervalo entre parto das fêmeas super precoces, em torno de 14 meses e meio. Nós temos touros hoje entregando 80% das suas filhas concebendo precocemente. Isso no passado era em torno de 60%. Então vocês imaginam a fazenda antes desse cenário e a fazenda hoje, num cenário como esse. A gente fala que a fazenda vira a chave, a fazenda muda de chave, ela vai para um outro patamar, correto? Isso aqui é um gráfico de tendência genética da idade ao primeiro parto. Isso nos mostra que a nossa tendência genética para a idade ao primeiro parto, nós estamos no caminho certo. Ela mostra para a gente que a partir de 2015, nós deixamos de utilizar o perímetro escrotal como indicador de precocidade sexual e passamos a utilizar a genômica. E com isso, nós aceleramos mais de 20% na velocidade da seleção para precocidade sexual. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu vou mostrar mais para frente, alguns dados da importância de você ter uma filha jovem,
sendo inseminada. Foi o que o senhor Pedro falou aqui das fêmeas de 12 meses. Antes, por favor. Não. Isso. Próximo, por favor. Essa imagem, o que eu quero mostrar com essa imagem é o seguinte: é um touro que eu não tenho o conteúdo dele. Esse touro não tem avaliação genética, portanto, esse touro não tem valor algum. Correto? Próximo, por favor. Aqui já é um touro diferente, onde nós conhecemos o conteúdo desse touro, nós temos a avaliação genética desse touro, portanto, esse touro é um touro de alto valor genético. O valor do touro, ele é expresso na genética dele. Ou seja, esse aqui é um biotipo de touro que a gente busca, de animais que a gente busca dentro da companhia de melhoramento. Esse é um touro de um associado nosso. É um touro que até ano passado ele era o número 1 do ranking. Hoje ele é o número 2 do ranking. Então, esse é o biotipo de animais que a gente busca dentro da companhia de melhoramento. Próximo, por favor. Quais foram as correlações encontradas durante essa busca da precocidade sexual nas fazendas da companhia de melhoramento? Primeira delas, as novilhas pesadas versus estação de monta. A gente sempre tem o costume de falar, a minha novilha ela tem que entrar na estação de monta com 300 quilos, com 310 quilos, com 330 quilos. Isso não é verdade. Trabalhos mostram para a gente que isso aí não é verdade. Nós temos que preocupar sim com o peso da novilha no momento da aparição e não na entrada da estação de monta. Tem outras características que são mais relevantes. Dentre elas, a precocidade de terminação, sim, principalmente na desmama e no sobreano. O índice CIA-GEM versus a idade ao primeiro parto foi uma surpresa muito grande para a gente, porque quanto maior o índice CIA-GEM, menor é a idade ao primeiro parto. Então, selecionar pelo índice CIA é uma grande vantagem levando em consideração a idade ao primeiro parto. Ok? Próximo, por favor. E o que acontece com essa intensificação, se eu intensifico demais a precocidade sexual dentro de um rebanho? A idade do rebanho muda. Eu altero a proporção de vacas jovens, vacas maduras e vacas velhas. Com isso, eu consigo reduzir o meu número de vacas velhas dentro do rebanho. Fazendas que estão mais evoluídas, que estão mais avançadas dentro da companhia de melhoramento, selecionando para precocidade sexual, 65% das suas vacas têm até 5 anos. Eu vou mostrar o benefício disso aí para frente. Esse aqui é uma foto para ilustrar o que a gente busca. É uma fêmea nova, ela está com um bezerro que é quase do tamanho dela. Então, assim, a relação peso-desmama é o que a gente busca. Próximo, por favor. Quais são as vantagens, então, da gente usar uma vaca jovem do rebanho? O que vocês acham? É melhor a gente usar uma vaca jovem, uma genética atual, ou uma vaca de 10 anos atrás? O que é melhor? A gente usar filhas de touros jovens, touros atuais, ou filhas de touros antigos? Só porque nós conhecemos. Aqui também cabe um comentário que nós temos o costume de usar tal touro porque nós conhecemos, e não porque o touro é bom. E tem que ser o contrário. Nós temos que usar o touro porque ele é bom. Fazendo uma analogia, a gente sempre quando vai sair para comprar, seja uma moto, um carro, uma bicicleta, um computador, a gente sempre preza pela modernidade. E por que na genética a gente não faz isso? Por que na genética a gente não usa os touros jovens? Por que a gente não usa os animais mais jovens? Próximo. Quais foram os efeitos diretos encontrados? O estoque de quilo de carne dentro da fazenda. Todas as vezes que eu tenho na minha fazenda vacas jovens produzindo bezerro, concebendo bezerros, eu tenho menos quilos de vaca no meu pasto e mais quilos de bezerro. Ou seja, uma vaca jovem, ela me entrega um bezerro muito mais pesado do que uma vaca velha. É sabido que as vacas velhas, ela perde eficiência reprodutiva ao longo da sua vida, principalmente no quesito maternal. E com isso, ela não consegue se entregar um bezerro tão pesado quanto uma vaca mais jovem. E aqui também cabe um outro comentário, que a gente sempre escutou, que a vaca ela tem que te dar um bezerro por ano.
Eu concordo que ela tem que te dar um bezerro por ano. Porém, ela tem que te dar um bom bezerro por ano. Você tem um lote de 100 vacas paridas na sua fazenda. Todas no mesmo manejo, criadas no mesmo manejo. Só que você tem vacas de 500 quilos, vaca de 600 quilos, vaca de 450 quilos, vaca de 480 quilos. E uma vaca de 600 quilos te entregando um bezerro de 190. Ou seja, ela fez o papel dela. Ela entregou um bezerro para você. Só que você tem uma vaca de 480 te entregando um bezerro de 200, de 210. Então, qual que é a vaca mais eficiente nesse sistema? Qual que é a vaca que nós temos que focar no nosso programa de melhoramento? O que a gente quer disseminar dentro da fazenda? Esse aqui é um dado muito importante que vai muito de encontro com o que o senhor Pedro falou e o senhor Alberto também falou do eucalipto. Isso aqui é relação de desmama. A relação de desmama nada mais é do que o percentual do peso da vaca em relação ao peso do bezerro que ela entrega. Foi o que eu falei agora. Então você pega umas fêmeas convencionais. O que são fêmeas convencionais? São fêmeas que foram inseminadas a partir dos 24 meses. Ela consegue te entregar 44% do seu peso em bezerro. As fêmeas precoces, que são fêmeas que são inseminadas aí com 18 meses, elas te entregam 47% do seu peso. As fêmeas super precoces, estão em torno de 14 a 16 meses, elas estão te entregando bezerro, estão te entregando 48% do seu peso em bezerro. E aqui que está a comparação com o eucalipto. Uma fêmea super precoce plus, ou seja, fêmea que foi inseminada aos 12 meses de idade. Ela está te entregando 50% do peso dela. Então, assim, é o caso do seu Alberto, do eucalipto. Olha o ponto que nós chegamos. E essa vaca, essa fêmea, nós vamos ver aqui na prática, ela pare, ela desmama e ela reconcebe. Então, assim, os dados mostrando para a gente que nós temos que utilizar dessa ferramenta. Ou seja, usando fêmea super precoce ou que seja precoce dentro do seu rebanho, você com certeza irá aumentar a lucratividade do seu negócio. Próximo, por favor. Aqui é uma fêmea, só para ilustrar, é uma fêmea precoce, muito bem parida por sinal, e pronta para entrar nessa ação de monta. A precocidade sexual é uma característica herdável, ou seja, ela vai ficar na fazenda. Próximo, por favor. E nem tudo são flores, né? E quais são os cuidados que devemos ter? Primeiro é o peso ao nascimento. A gente quer um bezerro que nasce pequeno e se desenvolva ao longo da sua vida. Eu estava numa fazenda agora no norte de Minas, e aí estava olhando a bezerrada, aí passaram vários bezerros, e o gerente da fazenda falou assim, mas esses bezerros aqui estão nascendo muito pequenos, os bezerros estão assim, estão assim. E eu expliquei para ele que isso era um benefício. Foi feito um acasalamento, e eu expliquei para ele, não é uma fazenda associada à companhia de melhoramento, é uma fazenda terceira. Então, o peso ao nascimento, a gente tem que produzir bezerros leves no nascimento. Peso no nascimento versus peso abate. Essa correlação não é linear. Eu não preciso ter um bezerro pesado no nascimento para que esse bezerro possa vir com o peso máximo de abate. Isso não é uma verdade. O tamanho do bezerro versus a recuperação uterina. Quanto maior for o bezerro, maior era o tempo de recuperação dessa fêmea na questão uterina. E quanto mais tempo ela demora para ela recuperar o útero, o que vai acontecer? Ela vai prolongar dentro da estação de monta, provavelmente ela não será inseminada. Então, ou seja, não é isso que nós queremos. Agora, um ponto muito importante desse slide é o peso da matriz. Aqui cabe um comentário, o seguinte, a gente escuta falar muito aí, eu não quero inseminar minhas novilhas precoces, eu quero deixar para 24 meses, porque eu tenho medo dela virar uma vaquinha, dela virar uma cabrita. Tem vários nomes que as pessoas usam. Isso não é uma verdade. O peso de uma novilha super precoce e de uma novilha precoce, quando na fase adulta, ou seja, quando ela se torna uma multípara, o peso dela comparado com uma multípara convencional, ou seja, que foi inseminada aos 24 meses, não tem diferença estatística. Então, ou seja, pode usar sem problema algum.
Essa fêmea não vai ficar uma vaquinha, uma cabritinha, como todo mundo fala. Ok? E qual que é o nosso futuro? Onde nós queremos chegar? Nós queremos ter 100% dos animais precoces dentro da fazenda. Para quê? Para que a gente não tenha que arcar com os custos de mantença de uma fêmea, para que eu possa ter que esperá-la chegar até os 24 meses de idade, para que eu possa inseminar. Ok? Então, esse é o nosso futuro. Esse é o nosso plano de voo. É onde que nós queremos chegar. Ok? Próximo. E, por fim, eu concluo que a precocidade sexual ela é essencial para tornar a pecuária competitiva. Ou sim, ou soja. O que eu quero dizer com isso? Se a fazenda não seguir por esse caminho, provavelmente, ela terá que mudar de atividade. Ok? Agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Começando por aqui. Renato, como é que alguém faz para se filiar à CIA de Melhoramentos? Onde vocês estão? Quem está lá? Quem é afiliado? Só para que a gente possa saber. E, enquanto isso, alguém tem alguma pergunta? Já quiser levantar a mão, a gente já coloca o microfone. Já temos aqui uma pessoa. Olha, Renato, para se afiliar à Companhia de Melhoramento, é só entrar em contato com um dos nossos técnicos, o contato com o Marcelo. A empresa ela fica sediada, na verdade, a PRO, que é uma empresa parceira da Companhia de Melhoramento, e fica em São José do Rio Preto, em São Paulo. E é só entrar em contato com a gente vai até a fazenda, faz uma avaliação dessas matrizes, classifica essas matrizes e entra para o programa, ok? E aqui também o Pedro colocou à disposição, Pedro Filho aqui também, se alguém quiser alguma informação, está à disposição. Alexandre, bem-vindo e deixo aí a palavra com você. Fica à vontade de botar pergunta para o Renato ou para qualquer outra pessoa. Obrigado, bom dia a todos. Minha pergunta é o seguinte, grosseiramente, qual seria o critério para você inseminar uma novilha precoce? Obrigado. Qual o nome do senhor? Alexandre Andrade, Fazenda Nossa Senhora da Saúde. Tudo bem, senhor Alexandre? É o seguinte, a pergunta é muito boa. Olha, basicamente, o cuidado que a gente tem que ter com essa novilha para que ela possa ser inseminada o quanto antes é a parte nutricional. Então, essas novilhas que são inseminadas ou que são desafiadas, melhor dizendo, porque também tem um protocolo que a gente faz com essas novilhas para que elas possam ser desafiadas e possam ser, porque nem todas respondem. Então, o que acontece? Essas novilhas pós-desmama, elas já recebem um tratamento diferenciado. E outra coisa, tem a genética por trás desses animais. Sabe? Então, assim, o critério desafia todo mundo. E com o passar do tempo, o senhor vai selecionando dentro do rebanho as fêmeas mais precoces que o senhor tiver. Se o senhor tem 20 novilhas, que o senhor desafiou, o senhor pegou lá sem critério nenhum, que é assim que a gente faz. Pega um lote de 30, por exemplo. O senhor desafiou. O senhor conseguiu 20% de prenhez daquelas. Ou seja, esses 20% é o que o senhor tem de melhor na propriedade do senhor. Então, assim, falando de uma fazenda que não faz melhoramento genético. Não faz uma fazenda comum, entre aspas. Então, esse é o ponto. Mas a questão crucial é a parte nutricional. Por quê? O senhor há de convir comigo que é uma fêmea jovem, ela tem 5 meses que ela foi desmamada, falando de super precoce plus 12 meses. 5 meses desmamado, ela já tem que entrar em reprodução, ela tem que ciclar, ela tem que ser inseminada e ela tem que gestar. E ela ainda está em fase de crescimento. Então, se ela não tiver um aporte nutricional, fica difícil. Correto? Queria só fazer um comentário. Um comentário aqui. Que vai em linha com a sua pergunta, doutor Alexandre. O tema da velocidade. Porque eu usei o exemplo do Gabriel aqui, que em 7 anos ele conseguiu ter lá 7.000 matrizes. Como é que ele conseguiu isso?
o embrião. Eu acho que tem assim, tudo isso que ele falou, eu agregaria a velocidade com que você quer fazer. E fazer a conta, porque às vezes a gente acha que essa velocidade e o investimento é caro, mas se você colocar isso num período, eu arrependo, por exemplo, a gente começou isso aqui há 10 anos atrás, deveria ter começado há 30, inseminar vaca e não ter colocado vacas aqui o tempo inteiro. Tema do embrião, comprar vacas precoces, novilhas precoces, touro precoce. Então essa velocidade é importante, né, Renato?